Ai, Brasil. Nosso querido país Brasil é um dos países muito importantes nos dias de hoje. Tem uma educação até que bem boa, tem políticos que podemos dizer não são tão legais assim, mas nosso país é um país independente. Mas você já se perguntou como foi a independência do Brasil? Ou melhor, o que será que fez ele declarar a independência? Porque muita gente sabe a história do Brasil, mas algumas mentiras que vocês nunca vão acreditar. Primeiro, que muita gente fala sobre a independência ser pacífica, mas não foi, minha gente. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a independência do Brasil. Primeiro vou contar a parte do ciclo colonial, o reino, e depois sim vamos chegar na independência do Brasil. Estão preparados? Porque esse vídeo eu estou planejando fazer há muito tempo. Então se preparem que vocês vão finalmente ver a independência do nosso querido país Brasil. Vamos ir para muitos anos atrás. Em 1500, como nós sabemos, o Brasil foi descoberto nesse ano. E a partir daí, o Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Uma colônia junto com os outros países, ou melhor, uma pequena colônia lá na América do Sul. Porque o motivo é simples: a Espanha queria dominar o oeste da América, enquanto Portugal ficava com o leste. E com isso, o Brasil teve a capital, Salvador, no começo, como nós sabemos, está na história. Mas como o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado que Portugal e Espanha fizeram, onde Portugal dominaria o oeste dos países, enquanto a Espanha o leste, eu acho que eu queria, não sei. Esses dois fizeram esse tratado, só que anos depois Portugal quebrou esse tratado porque a colônia do Brasil começou a aumentar de território, se expandiu para o oeste, irritando obviamente os espanhóis, que dominavam quase toda a América Latina inteira. Só no norte que um pedacinho era do Reino Unido, o outro pedaço dos Estados Unidos hoje em dia era da França, e o Alasca, que também é dos Estados Unidos, antigamente era do Império Russo. E foi assim até metade do século XVIII. Bom, no finalzinho do século XVIII os Estados Unidos declararam independência, mas a gente foca aqui não é os Estados Unidos, sim é o Brasil. Mas durante esses séculos o Brasil tinha que ter apenas produtos de Portugal, que era o seu colonizador. Bom, os produtos aqui no Brasil que tivemos eram muito ruins. O Brasil tinha uma economia muito ruim, como era a colônia. Além disso, Portugal exportava os escravos na África para o Brasil, que surgiu então a cultura afro-brasileira anos mais tarde. Durante esses anos aí, o Brasil permaneceu sendo grande colônia de Portugal muitos anos, até a chegada da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi então conhecido no mundo que assustou muitos vizinhos da França, porque botava o fim no absolutismo. O rei Luís XVI, o rei da França, acabou sendo sua cabeça cortada na guilhotina. E após isso, os outros países começaram a estar em pânico, por motivos que todo mundo sabe. Se o absolutismo cair no país deles, pode ser a mesma coisa. E com isso, a França se tornou uma república. Então, chegou um homem muito popular, Napoleão Bonaparte. Napoleão dominou a Europa inteira. Bom, metade da Europa inteira. E quando foi dominar a Espanha, os outros países que eram colônias da Espanha na América perceberam que a Espanha estava sendo dominada por Napoleão e decidiram fazer independência. Mas e o Brasil? Quando Napoleão foi para Portugal, o rei então João VI fugiu de barquinho. Pegou o barquinho com seu filho e foi para o Brasil. Não só com seu filho, mas também com toda a família real. Então, Portugal não foi dominado pela França. Então, a família real portuguesa estava agora no Brasil. Quando João VI chegou no Brasil, ele rapidamente fez reformas nele, porque o Brasil estava muito decaído. E durante os anos que ele estava aqui, ele mudou o Brasil. Ele deixou de ser mais ou menos colônia e se tornou um reino, surgindo assim o Reino do Brasil. O então Reino do Brasil era literalmente liderado pelo João VI. Napoleão morre em 1821. E foi esses anos que Portugal pediu a volta do João VI, ou melhor, de toda a família real. João VI falou: tá bom, eu vou voltar, mas vou deixar meu filho aqui. Então, quando João VI volta para Portugal, seu filho Pedro de Alcântara fica aqui. No futuro, esse grande Pedro se tornará um
Pedro super importante para nós. Durante esses anos, a independência dos países latinos estava acontecendo. Argentina, Bolívia, Peru, Chile estavam tendo suas independências, já que a Espanha estava enfraquecida após a dominação de Napoleão. E rapidamente o Brasil também ficou, mano, por que não declara independência também? Mas durante os anos, o Portugal rapidamente falou, traga Dom Pedro de volta. Mas Pedro rapidamente, após ver a notícia que estava sendo puxado de volta para Portugal, ele disse, diga para os cidadãos que eu fico. Então, após Dom Pedro ficar no Brasil, rapidamente ele foi começar a explorar o Brasil todo. Quando ele falou que ficava, ele começou a explorar todo o país. Quando ele foi para São Paulo, ele rapidamente percebeu que... uma pausa aqui rapidinho. Uma coisa que muita gente fala que nesse tempo, quando o Dom Pedro foi para São Paulo, dizem que ele estava uma vila velha ali no meio, mas nunca foi de verdade esse boato. Esse boato ali era só um boato, então não sabemos se ele realmente ficou com o dia velho. Voltando aqui, Dom Pedro então foi para São Paulo e foi nas margens do rio Ipiranga. E ele se pergunta, não, ele não levantou a espadinha e falou independência ou morte. Na verdade, ele apenas falou independência ou morte, sem levantar a espadinha em cima do seu cavalo com chapéuzinho. Não foi assim que aconteceu a independência do Brasil. E uma coisa que muita gente fala nos Estados Unidos é que a independência do Brasil foi muito pacífica, mas não foi pacífica não. Ninguém fala que foi pacífica, mas não. Na verdade, a guerra do Brasil, a guerra civil brasileira, foi literalmente uma guerra de independência e foi brutal. Claramente teve uma guerra, porque todos os países estavam tendo guerras que o Brasil não vai ter. Então claramente vai ter guerra sim no meio da independência do Brasil. Durante os anos, o Brasil finalmente se tornou independente em 1822. E foi só em 1823 que Dom Pedro se torna imperador do Brasil. Como eu disse, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo contando para vocês sobre o primeiro e o segundo reinado, se vocês quiserem. Porque se vocês quiserem, eu posso trazer aqui, mas enquanto vamos seguir aqui, como está prolongado. Então, Dom Pedro I fica 9 anos no poder. Mas eu vou explicar esses 9 anos mais, nos vídeos da primeiro e segundo reinado. Mais uma coisa importante também, meus amigos, Portugal só foi entender a independência do Brasil lá em 1827, anos depois que o Brasil já era independente. Mas uma coisa que funcionou muito no Brasil também foi a escravidão mesmo após a independência. Muita coisa aconteceu também, a desigualdade social continuou, a influência portuguesa permaneceu forte no Brasil. Ele ainda tinha os problemas de ser colônia, ele tinha os problemas da colônia e do reino. Mas, meus amigos, o vídeo foi curto, muito curto, infelizmente, mas, esse foi o vídeo. Esse aqui só foi um vídeo explicando, como foi a independência do Brasil, mas se vocês quiserem mais vídeos sobre como foi a independência 100%, eu posso trazer, mas se vocês não quiserem, nesse vídeo aqui já tá bom. Então, deixa o like aí, e é isso, meus grandes amigos. Um beijo, um abraço, fui família, até mais.